a nossa última videoconferência desse ano, né? Que se faz necessário a gente falar sobre planejamento. E uma das coisas que eu percebi que estava tendo muito problema no saúde na escola é que, além das trocas de coordenadores em alguns municípios, outros a gente está bem estabilizados, é que o planejamento estava sendo feito assim, já em cima da hora. As aulas iam começar em fevereiro, na última semana de janeiro as pessoas já se reuniam e ficava assim muito difícil, muito complicado. Então, como dezembro é um mês muito corrido, todos nós temos confraternizações, temos nossos relatórios a apresentar. Eu, por exemplo, estou devendo uns 3 lá dentro do departamento. Aí eu preferi fazer isso em novembro, né? Provocamos uma correria, foi muito rápido também, mas eu espero que seja proveitoso. E quem não está assistindo hoje, a UEA costuma reprisar, né? Tudo via solicitação, e a apresentação a gente pode mandar para vocês, tá? Eu apresentei aqui a Evelyn, né, inicialmente, que a gente estava só conectado no Meet. A Evelyn trabalha comigo, tá? Quem vai começar a apresentação da enfermeira Josana, ela já vem para cá e ela vai falar sobre o registro e validação de atividades no ESCUD, né, na APS. Né? Então, envolve a questão da ficha de atividade coletiva. Gente, alguém fecha aí o microfone, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Por favor, fecha. Aí vocês procurem tirar as dúvidas com ela. A gente ainda está com déficit de 9 municípios, né? Sem dados da Covid. Pode fazer todas as outras ações. Se tiver 4.000 alunos pactuados, pode colocar os 4.000 no sistema de todas as outras 13 ações. Se não colocar Covid, não atinge a meta, tá? Então, vamos procurar interagir. Tem tempo ainda, gente, tem tempo. Ainda tem aluno nas escolas, as aulas não encerraram. Então, vamos tentar corrigir esses erros e uma conversa de vocês com a educação. Por isso que eu estava pedindo lá com o pessoal do Meet que essas nossas reuniões, essas nossas vídeos, elas não sejam vistas individualmente, que elas sejam vistas em conjunto, tá? Então, eu vou chamar a Josana. Agora tem que tirar isso aqui da tela. Bom dia a todos. Como a Zuleide falou, eu me chamo Josana, sou enfermeira, trabalho no momento na gerência de atenção básica junto com a Arcele e vim conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o registro e validação das atividades do Programa Saúde na Escola no ESUS APS, tá? No famoso PEC, né? Não está passando a apresentação. Só um momento, gente, que deu um bug aqui, que a apresentação não está passando. Levi, por favor, você pode vir aqui com a gente para ver o que aconteceu?
Bom, gente, problema resolvido. Vamos lá. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o registro e a validação das atividades do Programa Saúde na escola, né? Dentro do ESUS APS, dentro do PEC. Como é que é feito esse registro dessas ações no PEC? Todas as ações realizadas pelo Programa Saúde da Escola devem ser registradas no prontuário eletrônico, no PEC, através do CDS, através da ficha atividade coletiva. Eu acredito que todos conheçam essa ficha, né? Ressaltando que aqui na minha apresentação, a versão do PEC está 4.5.10, mas a gente já está na versão 5.0.15, tá, gente? Então, vamos lá. Acredito que todos conheçam essa ficha. Onde que eu acho essa ficha? Eu entro lá na minha aba com os comandos, com os módulos, vou no CDS e encontro a ficha atividade coletiva. Clico nela e vai abrir essa tela para mim, né? E aqui a primeira coisa que ele pergunta é o número do cartão do SUS do profissional responsável. O profissional responsável, no caso, por essa atividade, né? E aí eu vou colocar lá o meu cartão SUS, né? E vai aparecer para mim, vou clicar em pesquisar, vai aparecer todas as fichas que já foram digitadas no meu nome, todas as fichas que eu, como profissional responsável, digitei, e ela vai aparecer no meu nome. E aí eu clico em adicionar, e aí eu vou colocar as novas informações, tá? Quem que pode registrar essa atividade coletiva? Qualquer profissional de saúde da equipe que estiver envolvido com a atividade desenvolvida pode fazer esse registro. O profissional realiza o registro utilizando o seu login de acesso ao ESUS, o seu login de acesso ao PEC, tá? Quando a atividade for realizada por mais de um profissional, deve ser escolhido um deles para realizar o registro no PEC, o que constará como profissional responsável. Os demais profissionais da atividade serão registrados na produção como profissionais participantes. Eu acredito que com certeza, seja o coordenador do PSE, que organiza essas ações, né, que marca as reuniões, que conversa sobre os temas que serão abordados, como que vai acontecer essa ação. Então, normalmente, talvez ele seja o profissional responsável, que coordena isso. Pode ser o enfermeiro da unidade que vai fazer essa ação na escola, pode ser, se foi ele que coordenou, se foi ele que montou essa ação toda, ele é o profissional responsável. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa ficha são os dados de identificação do profissional. Todos esses asteriscos aqui significa que esses dados, eles são importantes, eles são indispensáveis, né? Eles são obrigatórios, né? E aí eu preciso registrar o Cartão Nacional do SUS, o CBO, o CNES, o INE, onde esse profissional está linkado, né? E é muito importante a gente entender que essas informações, elas têm que ser igual ao que está no CNES. Esse profissional, ele foi cadastrado no CNES, ele tem um CBO cadastrado lá, e a gente tem que atentar, porque às vezes o profissional, ele tem mais de um CBO, tem que acontecer isso, né? Então, ficar atento para isso. Muitas vezes, o que a gente observa? O profissional está cadastrado em 2 INE, aí não aceita, isso dá problema. Então, a gente tem que ver que esse profissional ele esteja cadastrado direitinho no CNES. E aí essas informações são colocadas no começo da ficha, na identificação da ficha, tá? Aí aqui ele pede, aí quando eu clico lá, eu coloco a data, é muito importante ter a data, e aí a gente vai seguindo em frente, a ficha abre e a gente vai colocando as informações. O turno, eu tenho que colocar o turno que foi feito, tá? Em que foi realizada a atividade, o número de participantes, o número de avaliações alteradas, se for o caso, né? E aqui, o número do Cartão Nacional do SUS dos profissionais que também participaram dessa ação, né? Vocês veem aí nessa setinha laranja, os outros profissionais. A enfermeira foi a responsável pela ação, mas ela teve ajuda, o dentista foi, o psicólogo foi, o outro enfermeiro da outra unidade foi. Esses profissionais, eles vão entrar aqui, no lado como participantes, tá?
Então, precisa colocar também as informações deles. Lembrando que eles também têm que ter, o Cartão Nacional do SUS tem que estar correto e o CBO também. Tem mais treta. Alguém perguntou alguma coisa? Lembrando que é obrigatório, o número do INEP da escola precisa ser preenchido, tá? O campo onde tem Programa Saúde da Escola, e é ruim que a gente marca aqui, mas não aparece lá, né? Onde tem essa setinha azul do Programa Saúde da Escola, onde eu marco Educação e Saúde. Eu posso marcar ou só Educação, se essa ação foi realizada pela Educação, ou eu posso marcar somente Saúde, se essa ação foi realizada pela Saúde. Mas se a ação foi realizada em conjunto com a Saúde e com a Educação, eu vou marcar os dois. Gente, esse é um dos campos que invalida toda a produção de vocês. Se vocês não marcarem Programa Saúde da Escola, Educação ou Saúde, ela invalida a ficha e invalida as ações de vocês todinhas, tá? Número do INEP. Não esquecer que eu preciso colocar lá. Quando o digitador começa a digitar lá na ficha, no sistema, no PEC, ele já vai dando as opções. Só que se você não preencher na ficha, o que é que a gente observa que acontece muito? Alguns municípios têm uma pessoa que é o digitador. Todos os profissionais fazem sua produção e mandam na ficha para ele. Se você não preenche correto a ficha para o digitador preencher, na hora que ele estiver lá preenchendo, ele vai marcar o que aparecer, porque ele quer terminar o serviço dele, ele não quer voltar muitas das vezes. E aí, esse é um dos problemas que muitas vezes a produção de vocês não aparece, que as produções são invalidadas, tá certo? Lembrar que o Cartão Nacional e o CBO do profissional de saúde, mesmo que a ação não tenha sido desenvolvida pelo profissional de saúde, mesmo que a ação tenha sido desenvolvida pela equipe de educação, tá? O que é isso? Eu preciso ter um profissional de saúde responsável. Então, o profissional de saúde responsável é ele que vai entrar lá com o cartão do SUS dele, mesmo que a ação tenha sido realizada pela escola, tá? Deixa eu reformular isso para ver se ficou legal. Na escola, uma professora resolveu fazer uma ação, que já foi algum profissional de saúde combinou com ela, ela foi dar uma palestra para os alunos, ela foi falar sobre higiene bucal, vamos dizer. Não foi nenhum profissional de saúde lá, mas ela realizou essa ação porque foi combinada, porque foi acordada antes. Vai ter que ter um profissional de saúde que seja responsável para que o nome dele venha na ficha depois, ok? Ficou bem claro? Se não ficou, vocês podem colocar aí as perguntas de vocês, que a Evelyn vai falando para a gente, e aí a gente já vai falando com vocês, tá bom? E aí eu já preenchi toda essa identificação da ficha, todo esse cabeçalho, né? E aí a gente vai para a atividade. Lembrando que antes, nessa tela azul, a gente tem atividade, opção única. Eu vou escrever, eu vou marcar somente uma opção. Ou foi uma reunião em equipe, ou foi reunião com outras equipes de saúde, ou reunião intersetorial. Essa aba, que está um azul mais escuro, ela se refere às reuniões. Das nossas atividades realmente vem aqui nesse azul mais clarinho, onde tem atividade, opção única. Então, vamos ver. Educação em saúde. O que é educação em saúde? É quando tem uma ensinação teatral, uma palestra, uma roda de conversas. Quando eu faço essa atividade, ela não exige que eu identifique a quantidade dos participantes nessa atividade, tá? O atendimento em grupo. O item do, o outro item, atividade em grupo. Gente, por favor, fechem o microfone de vocês, porque a gente está ouvindo aqui e atrapalha um pouquinho, tá? Então, vamos lá, atendimento em grupo. Atendimento em grupo é uma oficina, são grupos terapêuticos, operacionais, temática por ciclos de vida, condições de saúde, atividade física. Esse atendimento em grupo, ele exige que lá no final você coloque o CPF ou o cartão do SUS de todas as pessoas que participaram dessa ação, mesmo que ela não apresente nenhuma alteração. Se você fez uma avaliação antropométrica, por exemplo, e não houve nenhuma alteração, mas mesmo assim eu preciso identificar essa pessoa que participou com o CPF ou com o cartão do SUS.
Aí a gente ouve o pessoal dizer assim, mas se eu atendi 30 pessoas, eu vou ter que colocar os dos 30? No caso de avaliação e procedimento coletivo, eu vou ter que colocar os 30 sim. A gente precisa começar a se habituar a identificar as pessoas que a gente atende através do PEC ou do CDS com o cartão nacional do SUS, porque cada vez mais as produções, o financiamento, os indicadores, eles estão sendo fechados através da identificação do cartão do SUS, e a gente precisa começar a ter esse hábito, até para aqueles que não são obrigatórios, para que lá na frente a gente comece a não ter problema, ok? A avaliação ou procedimento coletivo, o que é? É a avaliação antropométrica, são testes de acuidade visual, a escovação dental supervisionada, a aplicação de flúor, aplicação de testes rápidos, é aí que eu vou marcar quando eu for fazer esses procedimentos. E essa atividade, ela exige que eu coloque o cartão SUS. Se vocês não colocarem, quando o digitador for colocar lá, vai aparecer, por mais que vocês dizem que fizeram, e ele não coloque lá, vai aparecer que a produção de vocês não aconteceu, ok? Uma vez que ela é obrigatória, tá? Mobilização social, são ações de promoção, de mobilização comunitária com a constituição de redes sociais de apoio e ambiente de convivência e solidariedade. Nessa atividade, não exige a identificação dos participantes, ok? Até aí nenhuma dúvida? O público-alvo. O público-alvo, ele é um campo obrigatório, gente. Se vocês não colocarem quem é o público-alvo de vocês, vocês não vão ter produção. Então, eu preciso marcar o meu campo-alvo, o meu público-alvo neste campo, ok? E aí a gente vem para os temas de saúde. Eu registro, é aqui que eu vou registrar as ações do PSE. Qual foram essas ações? São ações de combate ao AIDS, os agravos negligenciados, alimentação saudável, cidadania e direitos humanos, dependência química, prevenção de violência, saúde ambiental, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, semana na escola, né? E aqui também entra a ação do Covid. Se eu vou fazer o Covid, eu vou marcar outras lá e depois a gente vai ver como dar o segmento no próximo bloco do Covid. É possível registrar mais de um tema nessa mesma ficha? É possível. Mas o que a gente sugere para vocês? Que quando eu vou fazer 2 temas, eu faça 2 fichas. Dá um pouco mais de trabalho, mas fica mais organizado, fica mais fácil na hora de eu fazer a digitação, de eu colocar as informações no PEC, essas informações ficarem mais precisas. Tá? É uma sugestão nossa, vai de vocês fazerem e acharem melhor, né? Já tem alguma pergunta, Evelyn? Só a Yasmin está perguntando se os slides serão repassados para o grupo de WhatsApp. Pode ser, eu posso depois deixar em PDF e aí a Zuleide envia para vocês. Pode ser, Zuleide? Pode. Tá bom, então. A Denise tem uma pergunta, mas ela não perguntou. Então pode perguntar. E aí a gente vai para a aba Práticas em Saúde. Neste bloco é possível registrar uma ou mais práticas em saúde, caso seja atendimento em grupo. Se você marcar lá no tema se você marcar lá nas atividades atendimento em grupo, você só pode marcar nessa aba uma única opção. Se lá na atividade você colocou avaliação e procedimento coletivo, né? Perdão, gente. Se você marcou lá na aba atendimento em grupo, você pode marcar mais de uma prática de saúde. Se você marcou lá na atividade que é avaliação e procedimento, você só pode marcar apenas uma única opção nessa aba, tá? Que é a antropometria, a aplicação tópica de flúor, escovação dental supervisionada, prática corporais e atividade física, saúde auditiva, saúde ocular, verificação da saúde vacinal e, no caso, 13 outras, tá? Quando a situação da Covid, né? Como é que eu vou registrar a Covid? E aqui é o grande problema que a gente tem observado. Eu vou marcar na ficha em atividade, atendimento em grupo ou avaliação, procedimento coletivo, tá? No tema para a saúde, eu vou marcar outros.
E lá na prática em saúde, eu vou marcar o item 14, outros procedimentos coletivos. Não adianta, se vocês marcarem outros, o item 13, quando o digitador, se for o digitador que for digitar, ele vai marcar outras, não vai abrir o campo SIGTAP para ele colocar o código de Covid. Então, nunca ninguém vai saber no planeta que foi uma ação de Covid que vocês fizeram. Então, precisa marcar o campo 14, outros procedimentos coletivos. Quando digitar lá no PEC, outros procedimentos coletivos, vai abrir a abazinha do SIGTAP, pedindo para você colocar o código. Pode colocar o código, se você digitar Covid, já vai aparecer o código para clicar em cima e colocar lá. Isso é muito importante. Agora, eu quero saber de vocês, quero que vocês falem aí para a Evelyn, como é no município de vocês? Quem é que preenche sua própria ficha de atividade coletiva e quem é que tem um digitador para fazer isso? Falem aí para a Evelyn, que a Evelyn vai me dizer para a gente saber. Como que é no teu município? Então, a gente tem que pensar. Quem no município tem um digitador que digita essas fichas, eu preciso sentar com esse digitador e preciso explicar para ele tudo isso. Preciso falar da importância, porque vocês têm que ter uma atividade de Covid e 2 de outros temas, não é isso, Zuleide? Então, ele tem que entender isso, ele tem que entender a importância de ter essa atividade do Covid registrada. Se vocês fizerem toda a atividade de todos esses temas da saúde, não fizeram a Covid, não vai adiantar de nada, porque vocês não vão receber o financeiro de vocês. Então, tem que pensar nisso daí, tem que conversar, tem que falar com o digitador, com quem digita essas fichas, com o pessoal que preenche para saber, né? Então, é muito importante ter atenção para isso, porque às vezes a gente, vou marcar outros e aí ele já sabe que é Covid. Não, se ele clicar outros lá, a abazinha do SIGTAP não abre para que ele coloque o código da Covid. Então, se eu estou preenchendo a ficha, essa ficha vai para outro profissional, ou até para mim mesmo, para na hora de eu digitar eu lembrar, porque eu sei que é muita coisa, a gente vai digitar e às vezes vai no automático, não lembra? Então, eu tenho que marcar o correto, que é o 14, outros procedimentos coletivos. E aí a abinha do SIGTAP vai abrir no sistema e eu vou colocar lá, ok? A Anne fez a pergunta, ela gostaria de saber se existe uma ficha específica para a saúde indígena. Eu desconheço, não sei se como é o nome do colega? Se o Ronaldo sabe disso, mas o PEC, a única ficha que existe é essa ficha. Eu não sei como funciona, o Leite pode dizer aqui para a gente. Gente, a ficha do PSE é a ficha de atividade coletiva. A saúde indígena é mediante, a gente vai falar mais à frente, é mediante uma negociação com vocês. Lembra que eu sempre falo num grupo de trabalho intersetorial ativo e ter gente da saúde indígena presente, e eles já sabem, tem uma nota do Ministério da Saúde. Isso aí, vocês repitam essa pergunta também durante a minha apresentação, que tem que ter gente da saúde indígena no GTI do PSE, e a saúde indígena trabalha essas ações, preenche a ficha e o município alimenta no sistema. Essa parceria, ela vai se consolidar mais ainda em 2023, tá? Só existe uma ficha para o PSE, que é a ficha de atividade coletiva. Então, tá aí, a Zuleide respondeu para vocês, tá? É parecido também, gente, com quem tem prontuário próprio. Algum município tem um prontuário próprio que é diferente do PEC? O prontuário próprio ele tem que ser qualificado, ele tem que ser colocado no mesmo padrão dessa que está aqui, dessa ficha coletiva, porque quando ele jogar para lá, são os dados que vão aparecer, tá? E aí a gente vai ver a face posterior da ficha de atividade coletiva, é onde a gente coloca o número do cartão do SUS do cidadão, da pessoa que foi atendida, a data de nascimento e o sexo. Vocês veem que tem asteriscos aí, significa que essas informações, elas são obrigatórias, tá? A identidade, o cartão SUS, a data de nascimento e o sexo. O cartão SUS, ele habilita lá no sistema. Lembra que eu falei para vocês que algumas atividades daquela, ele é obrigatória e algumas não? Então, de acordo com o que eu marcar lá na minha atividade, ele vai habilitar
como obrigatório ou como não obrigatório. Mas, como eu falei para vocês, volto a repetir. Vamos nos habituar a colocar todas as informações, a preencher uma ficha qualificada. Você coloca lá que você fez uma reunião, aí você coloca aqui atrás que foram 2 pessoas. Que reunião é essa? Assim, só 2 pessoas. Né? Quando a Zuleide falou para vocês, dentro do PSE eu tenho que mobilizar a escola, eu tenho que mobilizar os professores, eu tenho que mobilizar os alunos, eu tenho que mobilizar a saúde indígena. Então, não vai ser uma reunião com 2 pessoas, vão ser muito mais pessoas. E precisa ter essas informações aqui. Isso qualifica o trabalho de vocês, isso mostra que o trabalho de vocês está sendo realmente bem feito. Então, a gente tem que começar esse hábito. Um dia, conversando com outros estados, com alguns colegas, eles estavam relatando a mesma situação, que normalmente o pessoal reclama que, mas eu vou na escola, eu atendo uma turma com 30 alunos, eu vou colocar os 30? Sim, se você está fazendo uma atividade coletiva, você vai colocar os 30, sim. E muitas vezes a escola, que já trabalha com ações do PSE, ela sabe dessa importância e eles mesmos já têm uma lista, já fizeram uma lista. Essa é a experiência que os colegas estavam me contando de outros estados, com o nome dos alunos, com todas essas informações, porque aí fica muito mais fácil. Foi a turma D, então já está aqui as informações da turma D, e aí a gente já preenche lá. Isso é uma questão da gente se organizar junto com a escola, para que a gente tenha essas informações, para que a nossa ficha seja a melhor qualificada possível, tá? Eu coloquei aqui como lembrete, lembre-se, avaliação, procedimento coletivo e atendimento em grupo exige a identificação dos usuários que participaram da atividade por meio de preenchimento do cartão do SUS ou do CPF, tá? O peso e a altura, ele é colocado somente quando a gente coloca que a gente está fazendo uma ação de verificação do peso e da altura, né? E aí é obrigatório, se eu marcar lá na frente que é isso que eu estou fazendo, é obrigatório eu colocar essa avaliação aqui. E também o status da avaliação, que eu vou marcar aí só se eu teve alguma alteração, ok? Principais motivos para a invalidação dos registros. O INEP incorreto, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes você preenche na tua ficha de qualquer jeito e quando chega lá para o digitador coloca o que está lá para ele. Se está certo ou não, ele não tem como saber. E falando do digitador de novo, e aí, já me responderam quem é que digita a ficha, quem usa o digitador? Fala aí para a gente. Na Quiri, Lábria, eles têm digitador próprio. Manicoré, Anamã, ela não colocou o município dela, é a Camila. Iranduba também são os enfermeiros que preenchem. Certo, muito bem. Os próprios que fazem as ações, né? Então, assim, a gente precisa conversar com esses enfermeiros que fazem as ações, essa apresentação, vocês sentarem com eles e dizer, olha, precisa disso, precisa tudo isso que eu pontuei aqui para vocês, o que é importante, o que não pode faltar, para que as nossas ações realmente apareçam lá para o Ministério, que a gente fez essas ações. Quem tem digitador, senta com o digitador, e aí já chama também os próprios enfermeiros que fazem as ações, para que eles entendam que eles precisam preencher a ficha correta, para que o digitador lá entenda e faça e coloque os dados corretos. Isso é muito importante, tá? O não preenchimento do campo Programa Saúde na Escola, que eu falei para vocês, ele tem que ser preenchido, ou se foi só educação, ou se foi só saúde, ou se foi educação e saúde. Se ele não for preenchido, os dados de vocês são invalidados, então não conta a ação que vocês fizeram. Duplicidade dos dados registrados, né? A data de atendimento, né? Procedimentos ou realização da ação, a data deve ser anterior ou igual à data de envio desses lotes para o Ministério, tá? Inferior, mas ela não pode ultrapassar 120 dias após o registro. Então, olha só, ainda dá tempo de quem mandou, que viu que estava errado, eu posso corrigir, se eu for olhar lá no sistema, ver que tem uma ficha em duplicidade, que tem alguma coisa errada, eu corrigi isso daí. Dados que vocês fizeram até 3 meses atrás, que não colocaram ainda, então ainda dá tempo de correr atrás e colocar, né? Fazer essas ações e colocar, porque ele tem até 120 dias para vocês colocarem, ok? As informações do profissional das equipes e dos estabelecimentos, o CNES, o INE, o cartão do SUS, o CBO e a lotação do profissional. O que a gente observa muito? Eu tenho um enfermeiro, que o enfermeiro tem que ser 40 horas dentro do programa, e aí o município normalmente ele quer dividir esse enfermeiro, eu vou colocar ele numa unidade, eu vou colocar ele noutra, e divide a carga horária dele no CNES.
ou dentro até do próprio atenção básica. E aí, quando joga no sistema, ele invalida. Por quê? Porque ele diz que o enfermeiro ele tem que fazer parte daquela equipe com 40 horas, ele não pode ser dividido. Se ele estiver naquela equipe com menos de 40 horas, todas as ações que foram registradas no nome desse enfermeiro será invalidado. Então, a gente tem que atentar muito para isso. Eu, como responsável de uma unidade de atenção básica, eu tenho que sentar com quem faz o SENES, com quem cadastra no SENES, e ver realmente como é que está o meu profissional, como é que está o meu médico, como é que está o meu dentista, qual é a carga horária realmente que esse dentista tem que ter. Porque se tiver diferente, na hora que essa produção chegar lá, essa produção vai ser invalidada. Então, esses são os motivos pelos quais a produção de vocês são invalidadas. A gente ouve muito município dizer, mas eu fiz ação de Covid, por que não apareceu? Porque, com certeza, alguma dessas situações que eu coloquei aqui para vocês ocorreu. Então, ainda dá tempo da gente correr atrás, a gente olhar, ver onde é que estava esse problema, onde é que foi, e corrigir. Né? Falta muito pouquinho e dá para vocês ajeitarem, ok? Alguma pergunta aí, Eva? Não? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Está aqui o meu telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar um WhatsApp que a gente responde. Né? Eu espero que tenha atendido a necessidade de vocês, as dúvidas de vocês. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então, obrigada. Eu vou passar aqui para a Zuleide, ok? Será que eu fecho aqui? Ai, meu Deus, será que eu fechei tudo? Eu acho que eu fechei. Tá. A Jomara perguntou assim. Eu acho que eu fechei o programa aqui. Fui fechar achando... não, tá aqui. A Jomara perguntou aqui. Sobre avaliação alteradas, eu oriento que seja qualquer que eles anotem nesse sentido. Exemplo, saúde ocular, saúde auditiva. Isso, vai marcar nesse... observação sobre isso? Não, vai marcar naquele quadradinho que tem lá de avaliação alterada. Só precisa marcar. Ela só precisa marcar lá naquele quadradinho. Mais alguma pergunta? Zuleide, Maria do Carmo Duarte. Não, obrigada, gente. Vou passar... Tudo bom? Oi, pode falar? Oi. Maria do Carmo Duarte, do DCMED Ripurus, tudo bom? Nós temos uma dúvida. Bom. Quando recebemos a primeira vez um ofício em 2019, 2020, para escolher 2 escolas indígenas para participar do PSE, nós entramos em contato com os 2 municípios, né, que é Lábrea e Itapauá, e indicamos as escolas. Né? E eles disseram que iam começar a fazer esse programa em conjunto com a equipe de saúde do distrito. Mas até então, nada feito. Aí eu pergunto, é o distrito sanitário quem se responsabiliza por essas fichas ou é o município? Olha só, quem executa a ação tem que preencher a ficha, tá? Tem que preencher a ficha e passar para quem é o responsável, ou pelo menos passar as informações para que o responsável possa preencher as fichas, tá? Mas a Zuleide está pedindo para você reforçar essa pergunta na apresentação dela, que ela vai responder para você de novo. Olha só, gente, isso é uma ação conjunta. Obrigada. Eu sou o coordenador do PSE, e a gente escolheu juntos as escolas que vão participar. E aí a gente tem que trabalhar em conjunto essas ações. A gente vai discutir o que a gente vai fazer, a gente vai decidir quem vai fazer essa ação, quem vai fazer outra ação. Isso vai ser sempre junto, discutindo. Um momento pode ser que seja só a escola vá lá e vá fazer a ação. Um momento pode ser que a saúde indígena tenha interesse naquele tema e queira ir lá trabalhar. Ela pode ir lá, sim, trabalhar e convidar o pessoal para ir junto, ou ir sozinho e fazer essa ação e depois mandar esses dados. Isso pode acontecer. A gente tem que entender que o Programa Saúde na Escola ele vem para fortalecer as ações de saúde. E as ações de saúde fortalecidas dentro do nosso município é interesse de todos nós, profissionais de saúde. É interesse da saúde indígena, é interesse da secretaria do município, é interesse da própria educação, para que a gente tenha uma saúde de qualidade dentro dos municípios, para que o nosso escolar também tenha uma saúde de qualidade, para que esse escolar possa chegar lá na casa dele e levar essas informações para a família. Então, a gente tem que começar
a trabalhar junto, a trabalhar integrado. Não é toma que o filho é teu, tu vai resolver, toma que o filho é teu, tu vai resolver. Não, a gente vai trabalhar essas ações juntas. Pode ser que um dia vá só a educação? Pode ser um dia que vá só a saúde? Pode ser que um dia que vá só a indígena? Pode ser também. O importante é que essas informações cheguem naquela ficha, sejam preenchidas e entrem no sistema. Ok? Tem uma pergunta aqui da... A gente tem uma pergunta aqui da Bruna de Amaturá. Fiquei com uma dúvida. Já que o enfermeiro tem que estar com 40 horas no sistema PEC, eu, como coordenadora do programa, sou nutricionista também. E registro bastante atividade, mas sou dividida em 2 UBS, com 30 horas. Minhas ações digitais serão invalidadas, então? Olha, nutricionista, eu não sei de cabeça o horário, eu preciso olhar. Tá? 30 horas são 30 horas. Ela está falando aqui, são 30 horas semanais. E aí a gente precisa olhar. Lá no ESUS, todo mundo aqui, no eGestor, todo mundo aqui tem acesso ao eGestor? Lá no eGestor você entra e você vai ver todas as ações que você fez, o que foi validado e o que não foi. E aí lá você consegue ver, se foi invalidado, o próprio gestor diz para ti, o que foi, por que foi? Foi duplicidade? Quando ele diz assim, duplicidade profissional, a gente já sabe que o problema é carga horária. Aí a gente vai olhar no Sinés para ver quanto que está lá a carga horária, vai ver qual é a carga horária que esse profissional tem que ter lá para que possa acontecer, para ver se realmente foi esse o problema. Ok? Eu acredito que nutricionista, nutricionista a gente não tem tanto problema, porque na carga horária das equipes, ele não amarra a carga horária da nutricionista, mas médico e enfermeiro é onde a gente tem problema. Se o médico não tiver com a carga horária que ele tem que estar lá dentro, e o enfermeiro também, as ações elas são invalidadas. Ok? Bom dia. Falo do DCEI Médio Rio Solimões. A minha dúvida ainda é referente à questão da saúde indígena, se nós podemos cadastrar um profissional nosso, que é para preencher essas fichas, principalmente nessas aldeias um pouco mais distantes, ou tem que ser sempre no nome do profissional que está lotado na unidade básica do município de referência? É o profissional do município, tá? Olha só, a gente tem que lembrar que o PEC, ele é um programa de atenção básica. A gente sabe que o indígena, ele tem um outro sistema de saúde, né? A gente trabalha em conjunto, mas as ações, elas não entram, elas não são cadastradas no nome do profissional indígena, no nome do profissional da atenção básica, tá? Do SUS. É importante também, a Zuleide está me lembrando aqui, falar para vocês que o profissional ele tem que estar cadastrado na equipe de atenção básica. É integrado, são ações da equipe de atenção básica. A equipe de atenção básica que coordena o PSE, dentro do PSE. Então, esse profissional ele tem que estar cadastrado na equipe de atenção básica, senão ele não vai validar as ações. Esse que é a importância. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho que cruzar o Sinés, eu tenho que cruzar o INE dessa equipe onde esse profissional está cadastrado, eu tenho que cruzar o cartão do SUS ou o CPF desse profissional. Então, ele tem que ser um profissional da equipe de atenção básica, da estratégia de saúde da família, da APS, ele tem que estar dentro dessa situação. E aonde ele está cadastrado na equipe de atenção básica, do mesmo jeito ele tem que estar cadastrado no Sinés. Mais alguma pergunta? Não? Nazaré Rio Preto da Eva, eu gostaria de saber se dentro da ficha de preenchimento de produção tem algum campo que identifique a saúde indígena, porque nós temos uma escola saúde indígena, mas até agora eu não encontrei esse campo, a gente faz normalmente, sem identificar a saúde indígena. A escola de saúde indígena que está participando, se ela foi elegida para isso, na hora que você coloca o INE da escola, aparece que a escola é uma escola indígena. É lá naquele campo que identifica que ela é uma escola indígena. Tá ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Não?
Bom, gente, então eu agradeço. Alguém levantou a mão aí, né? Alguém levantou a mão? E aí? Sônia, pode falar? Dá para a gente ouvir aqui? Pode falar, Sônia. Você quer falar? Desbloqueei o microfone dela. Sônia e Railda, querem falar? Levantaram a mão? Preciso abrir a fila aqui? Não, né? Não. Pode falar. Não, eu não levantei mão. Foi quando eu fui falar com a Evelyn. Entendeu? Oi, bom dia. Bom dia. Alô? A gente está te ouvindo, pode falar. Eu sou Márcio de Parintins, eu digito aqui as ações do PSE e eu tenho uma dúvida aqui no prontuário eletrônico. Aqui na prática de saúde, quando a gente aciona aqui o programa de saúde na escola, educação e saúde, ela abre essa abazinha aqui também na ficha de avaliação de procedimentos, ela abre as práticas em saúde. Então, são várias, tanto antropometria, aplicação de topo de eco e da COVID. Geralmente, eu digito COVID, antropometria, aplicação de fluxo. Se eu marcar duas, elas vão ser registradas? Elas vão ser registradas quando eu fazer o envio? Eu não estou ouvindo. Tá sem áudio. Só Eu acho. Sempre esqueço do microfone. Obrigada. Neste bloco, é possível registrar uma ou mais práticas em saúde, caso seja atendimento em grupo. Se eu marquei ali na atividade atendimento em grupo, eu posso marcar 2, 3, 4 práticas aqui. Mas se eu marquei lá na atividade procedimento coletivo, eu só posso marcar uma prática em saúde. Ok? O áudio tá bom dia. Sou Raíssa. Tá muito ruim o áudio, tá cortando. Você tá falando, só que nós estamos ouvindo só. Tá ouvindo Muito agora? ruim o Melhorou? Agora melhorou. Olha que eu falo alto. Então, deixa eu repetir. Okay. Se eu marcar lá na transmissão. Desliguem, tem gente com o microfone ligado. Quando a gente estiver falando aqui, todo mundo desliga o microfone, senão talvez vocês não consigam ouvir. Melhorou agora? Ok. Tá, então vamos lá. Se eu marcar atendimento em grupo nas atividades, eu posso marcar mais de uma prática em saúde. Mas se na atividade eu marcar que eu estou fazendo uma avaliação ou um procedimento coletivo, eu só posso marcar uma prática de saúde. Deu para entender agora? Sim. Ok. Ok, que era essa dúvida. Beleza. Agora, porque como nós estamos fazendo aqui, executando junto com o DICEI, as ações do PSE nas escolas indígenas. Nós tivemos umas 3, 4 reuniões lá mesmo dentro do DICEI. Fizemos uma pactuação, eles estão executando as ações agora dentro da escola, das escolas estão, e vão começar a nos repassar
a produção. Agora, minha dúvida, inclusive no dia da reunião eu até fiz essa abordagem, eles não vão entrar como os executores da ação, mas eles não podem ir também como participantes, já que eles não estão vinculados às equipes, ou não tem como fazer isso dentro do sistema, porque eles não estão vinculados às equipes, não vai aparecer? Não, ele pode entrar como participante, não tem problema nenhum, lá como profissional participante. Ah, tá. É assim que foi dessa forma que nós pactuamos. Mas não vai contar nada de produção, vocês entenderam? Quando eu colocar no sistema, não vai interferir ou desinterferir. Ele entrou como profissional participante. Certo. Dessa forma que nós entendemos, até porque o vínculo é nosso, né? A pactuação com o vínculo dentro do nosso, e a produção ela é toda para atenção básica, entendeu? Exatamente. Ele cruza dados do profissional que está no sistema com o profissional que não está no sistema, entendeu? Não interfere em nada. Eu aconselho vocês até a não colocar, porque o que acontece? Por exemplo, quando é educação, a gente coloca? A gente não coloca, né? É profissional participante da atenção básica que esteja na atenção básica, tá? Você pode fazer uma, como é que a gente diz? Uma produção, uma frequência separada e anexar na ficha para mostrar que eles estavam juntos, que eles fizeram, mas ela não vai entrar porque o sistema não vai aceitar, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. O sistema não vai aceitar porque ele não é profissional cadastrado na atenção básica. Certo. Isso daí eu já estava assim, eu fiquei preocupada, na verdade, né? Porque quando nós fizemos a reunião e pactuamos, a primeira pergunta que eles fizeram se iria para essa produção para eles. Aí nós fomos explicar por quê. A priori, é como se a gente não vai fazer porque a produção não é nossa, né? Mas depois nós fomos explicar e, graças a Deus, a gente conseguiu assim, um resultado bem positivo. Não é questão de a produção não é nossa. Eu estou fazendo uma ação dentro de uma escola indígena e eu tenho interesse de fazer, eu como saúde indígena, eu tenho interesse de fazer uma ação dentro de uma escola indígena, onde eu vou levar conhecimento, onde eu vou levar informação, onde eu vou levar práticas de saúde. Eu acredito que eles tenham uma produção deles, um sistema deles, onde eles informam a produção. Foi uma consulta, eles podem usar essa mesma ação que eles fizeram e colocar na produção deles. Foi uma reunião, foi um atendimento, na produção deles, independente. Isso daí não impede eles de colocarem na produção, no sistema deles, que eu particularmente não sei como é. Mas para dizer, olha, eu estou aqui, eu trabalhei, eu fiz isso, eu trabalhei integrado com o PSE, e a produção deles é colocada no sistema deles. A produção do PSE é colocada porque o PSE ele é um programa de dentro da atenção básica, então ele tem que ser colocado as ações dele dentro do programa que registra as atividades da atenção básica. A mesma inclusive, chegou para eles entender isso. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Inclusive, chegou um relatório, um questionário para eles preencherem do governo federal. Foi anteontem, ela estava pedindo as orientações, né, com relação a isso. Então, quer dizer que o programa realmente está funcionando, né, e está sendo aplicado dentro das escolas da área indígena. Obrigada. Gente, porque a gente trabalha integrado, né? As ações, elas acabam se encontrando. Eu trabalhei muito tempo no IST, e a gente trabalhava o IST junto com a saúde indígena. A gente fazia ações do IST que contabilizavam na produção do IST, mas a saúde indígena também participava e contabilizava para eles as ações que eles fizeram. A gente acaba se encontrando em vários caminhos desse aí da saúde. Gente, mais alguma dúvida? É que a Evelyn estava com uma dúvida aqui, estava me perguntando. Mais alguma dúvida?
Se não tiverem, eu agradeço novamente, me coloco à disposição, meu telefone está aí na apresentação, eu vou salvar essa apresentação em PDF e vou passar para a Zuleide passar para vocês, tá bom? Muito obrigada. Dá para me aparecer no Instagram? Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim. Feche os microfones de vocês, por favor. Então, vamos dar início à nossa apresentação, né, do PSE, para a questão do planejamento, né? E agradecer muito a enfermeira Josana por essa brilhante apresentação. Continuo aqui lamentando a ausência de outras pessoas, que por mais que se assista depois, esse bate-volta de perguntas, de dúvidas, assim, ele é insubstituível, tá? E dá um alô aí para o pessoal de Tefé aí na sala de Tefé, né, que estão bem mobilizados, que pediram para me dar um alô. E, na oportunidade, dar um alô para todos que estão presentes e agradecer. Então, vamos lá sobre o planejamento das nossas. Aí estão as ações que o PSE acompanha, né? As 13 primeiras ele realiza, né? Está sobre nossa responsabilidade. E as outras duas também, gente. Porque tem a Semana Saúde na Escola e tem o Crescer Saudável. Crescer Saudável é um programa da área técnica de alimentação e nutrição, mas quem trabalha é o PSE. Aí, pela grandiosidade desse programa e pelo número de ações, sem trabalhar em conjunto, ninguém consegue. Se dizer assim, saúde indígena, vai e trabalha o PSE lá no teu campo de atuação sozinho. Não vão conseguir. CEMED, trabalho PSE, SEDUC, saúde, municípios, trabalho PSE sozinho, não vai conseguir. Zuleide, trabalho PSE sozinho, também não. Tanto é que eu já chamei a Josana, combinei com o Ronaldo mais para frente para ele vir fazer uma apresentação para nós conversarmos com o pessoal da saúde indígena, tá? Então, tá aí o nosso campo de atuação, gente. E outra coisa, nós tivemos mudanças no governo federal, né? A gente tem aí a primeira ação, a saúde ambiental. Tá? Gente, a saúde ambiental, ela vai ser, é um dos temas mais comentados agora durante o mundo. Agora, atualmente no mundo. E assim, o Brasil ele está sendo muito cobrado, e os países da região amazônica, que dentro do Brasil nós temos cerca de 6, 7 estados na região amazônica, que o Maranhão está lá no Nordeste, mas ele faz parte também da região amazônica, numa menor proporção. O estado do Amazonas, a gente sabe que abrange o maior número, né, de densidade demográfica dessa floresta. Então, ele vai ser um tema muito em foco. Então, o planejamento, como a gente vai ver lá na frente, ele tem que ver a realidade local. E a nossa realidade local, ela não vive sem o meio ambiente. Se nós observarmos o calor que existe em alguns municípios, e aqui nós na capital, a gente sente falta das árvores. Então, ele vai ser um tema bastante cobrado do PSE. E o PSE é uma estratégia, né? Aí a gente tem a questão da promoção da atividade física, da alimentação saudável e prevenção da obesidade, né? Aí vai entrar a questão da segurança alimentar e nutricional, e a gente sabe
que existe um grande número de pessoas passando fome, aí já envolve também a questão da área da assistência social, viu como a gente não consegue fazer sozinho? Vai e vem, você tem que articular, tá? A promoção da cultura da paz e direitos humanos. Como eu falo para vocês, trabalhar a cultura da paz é fazer o inverso, trabalhar o inverso da violência, trabalhar a não violência, né? E a gente sabe que tem. Então, é estritamente interligada com a prevenção das violências e dos acidentes, tá? Prevenção de doenças negligenciadas, né? Aí tem a verificação da situação vacinal. Se vocês observarem, tem 4 ações aí que estão em negrito, né, em preto. São os temas para a saúde, tá? As práticas de saúde. Essas, geralmente, são realizações mais específicas do pessoal da saúde. Elas requerem cartão SUS. A questão da saúde auditiva e a saúde ocular. Então, quando você trabalha a verificação da situação vacinal, e nós temos temas aqui com relação à prevenção à Covid, tem gente que pergunta assim, Zuleide, eu posso vacinar nas escolas? O tema é verificação da situação vacinal, verificar a carteira. Mas tem gente que usa a estratégia, tá? Vocês perguntem aí para a Evelyn, tá, gente? Tem gente que usa a estratégia de vacinar a escola, o que não pode ser uma rotina, tá? Até porque a população ela tem que adquirir aquele hábito de ir na UBS, né? A escola não é uma UBS, ela é um ponto de triagem. Mas tem município que só conseguindo lá na escola. Tem município que já disse, Leide, eu não vou levar vacinação para as escolas. E as crianças ficam traumatizadas, teve uma campanha muito maciça contra a vacinação, né? E se trabalhou muito a questão de fake news nisso. Então, tudo isso teve causou uma sensibilização na população, que ela ficou muito apreensiva. O que é compreensível, gente. Já pensou? Às vezes você não lê muito, você não tem muito contato com redes sociais, você recebe um vídeo ali de uma criança morrendo, passando mal após a vacinação. A gente sabe que é tudo mentira. Mas aí a reação do ser humano, ela não funciona assim. Então, vocês procurem ver essas situações, tá? Então, nós temos o programa Crescer Saudável, que é um programa da área técnica de alimentação e nutrição, mas quem trabalha é o PSE. Zuleide, mas não tem alimentação saudável e prevenção da obesidade? No programa Crescer Saudável, ele tem os recursos, além do PSE. E na situação que nós estamos, gente, a gente não pode perder recursos, tá? A gente tem que procurar montarmos uma organização, um planejamento que englobe tudo. Aí, Zuleide, qual a diferença entre o programa Crescer Saudável e alimentação saudável? Gente, aí tem 13 ações. O Ministério, nesses últimos anos, em se tratando de pandemia, ele reduziu bastante as ações obrigatórias, que vocês seriam obrigatórias. Hoje são 3. Uma é a Covid e mais 2. Mas, numa situação normal de vida que nós estamos voltando, o Covid ele está tendo uma levantada aí. Já está se vendo a vacina que englobe a nova cepa, né? Eu acredito que aumente o número de ações exigidas. Posso até estar enganada, mas não vão ser mais 3. E que a gente observa que tem municípios com muita dificuldade de realizar as 3. Já foram 6 ações, tá? Eu acredito no aumento no número dessas ações. Tá, então, o programa Crescer Saudável e Alimentação Saudável. Quando você não pactua o programa Crescer Saudável e você faz um planejamento, você pode dizer assim, eu vou deixar a alimentação saudável e prevenção da obesidade de fora, que a gente não aconselha, né? Porque está uma questão de saúde pública. Mas quando você pactua o Crescer Saudável, obrigatoriamente, você tem que trabalhar creche, pré-escola e o Fundamental 1, que é até o 5º ano. Você pactuou o programa Crescer Saudável, você é obrigado a trabalhar todos esses alunos.
Se tem escolas com essa faixa etária, você é obrigado a trabalhar com todos. Quando você não pactua, aí você pode trabalhar a alimentação saudável, já com outras faixas etárias e com os menores, mas quando você programa o Crescer Saudável, carimbe isso aí. Creche, pré-escola e Fundamental 1. Vamos passar lá para frente, aí a gente vai voltando. Vocês querem fazer, eu tenho que estar olhando o celular também. Quer dizer, evitem perguntas no celular, tá? Mandem para a Evelyn as perguntas, ou perguntem aí no chat, porque fica difícil eu ficar controlando. Tá, os elementos necessários em todas as realidades. A escolha das escolas que serão pactuadas, prioritárias e não prioritárias. Aí, às vezes, o que é prioritário para vocês não está como prioritário lá no Ministério da Saúde. Uma das coisas que eu vejo que é muito prioritário para eles é a evasão escolar. Às vezes você vai numa escola, ela está toda limpinha, está toda organizadinha, você não vê a questão da violência, tá uma escola ali exemplar, mas ela tem evasão. Por que a escola tem evasão, gente? Se tudo que nós queremos é os alunos nas escolas. Aí, isso gera uma preocupação lá nos dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Então, as escolas prioritárias, elas geralmente são as da Bolsa Família, né? A que tem alunos naquele sistema do processo socioeducativo, aqueles que cometeram algum ato infracional, né? Aí o juiz recomenda que fiquem nas escolas, as creches. E outra coisa também que vocês têm que tomar cuidado na escolha das escolas. A saúde não pode escolher sozinha as escolas, ela tem que conversar com a educação, ela tem que conversar com a assistência social. São várias visões aí. Às vezes, o que eu percebi quando eu entrei numa escola para palestrar sobre gravidez na adolescência, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social tiveram outras percepções. Por isso que é importante o funcionamento do GTI. Aí tem uma pergunta do GTI que a Evelyn vai passar para mim mais à frente. Quando eu chegar lá, eu respondo para vocês. Ou só no final também, que fica melhor. Então, você, para não te dizerem que você foi individualista, que escolheu sozinha, chama a parceria. O que eu percebo? Chama-se a parceria não vai, a parceria não comparece à reunião, eu vejo muitas resistências, e isso eu detectei, assim, pessoalmente, gente, participando em visitas com vocês, eu detectei essas resistências. Ah, não chamaram, por isso que eu digo, manda um documento, manda um e-mail, ou então manda um documento com timbre e tudo, aí você se respalda, tá? Escolha das ações de acordo com a realidade local. Voltando. Eu já disse que o tema saúde ambiental, ele vai ser muito focado. Aí, a questão indígena entra muito nessa situação aí. As escolas indígenas, elas são muito afastadas, né? A gente tem que trabalhar em parceria com a saúde indígena. E desde 2017, que saiu a primeira nota técnica, recomendando a presença de alguém da saúde indígena no GTI, que a gente está tentando fortalecer isso. Então, eu peço ao Ronaldo, que coordena a saúde indígena pela Secretaria de Estado de Saúde, que entre em contato direto com os DCEs, que também sensibilize mais sobre essa situação, da importância, né, da presença de um representante da saúde indígena nessa situação. Zuleide, quem controla o dinheiro, quem controla os recursos financeiros, meio que não é recurso, é incentivo. Mas ajuda. O gestor do programa é o município, gente. O município que faz adesão, secretário de saúde e de educação assinam, só que a competência deles vai no amplo espectro, né? Vai até as escolas estaduais, porque também são munícipes.
famílias ali, tem gente nas escolas municipais e nas escolas estaduais. Então, como eles são munícipes, o município é responsável por todos. O recurso é fundo a fundo, cai nas escolas, cai dentro do Fundo Municipal de Saúde. Então, escolha das ações de acordo com a realidade local. Vejam qual é a realidade local aí de vocês. Eu escuto muito a questão da violência, a questão das drogas, mas vão se preparando para a questão da saúde ambiental, que está a parte do meio ambiente e está também o Aedes aegypti, que está incluído aí. Por mais que na pactuação, esse ano, eu acredito que começa em dezembro essa pactuação, ainda não foi respondido para a gente. Mas a nova gestão pode mudar. Tanto é que vocês perceberam que o Covid entrou no meio do caminho. O Covid ele não estava no PSE, já tinha sido feita a pactuação. Como ele é um programa estratégico, ele entrou depois. Então, comecem a olhar a realidade local de vocês. Vocês olhando para essas 13 ações, mais o programa Crescer Saudável, que está dentro aqui desse item 3 nossos. Mas as outras ações aí, vocês estão se vendo? A gente olha ali a questão da saúde aditiva, quase que não tem. Não sei. Conversa com a professora do primário, a professora da creche, do pré-escolar. Eles, às vezes, têm uma maior percepção do que a própria família, porque eles estão num envolvimento maior. Por isso que temos que ouvir a todos, por isso que nos GTIs tem que ter a presença de alguém da escola, de alguém que leve os anseios dos professores. Zuleide, a Semana Saúde na escola, ela vai trabalhar uma dessas temáticas. Ano passado foi a questão da Covid. E ela é um momento que eu não me canso de repetir, todas as apresentações eu falo isso, ela é um momento que os olhos de vocês brilham. Quando eu vou aí nos interiores, vocês falam sobre ela. Ela é um momento de muita articulação. O tema é escolhido pelo MEC e pelo Ministério da Saúde, tá? E é um tema que está, assim, em evidência. Já foi a questão do Aedes por 2, 3 anos, já foi a questão da obesidade, já foi a vacinação, lembra com o retorno do sarampo, quando a gente começou a vacinação, aí foi a vacinação por causa da Covid, e agora em evidência está a Covid. Ainda não acabou, tá, gente? Ainda não foi, ela ainda não deixou de ser pandemia. Então, no planejamento, a realidade local que vocês têm que ver são essas ações, tá? Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal GTM atuante, institucionalizado e definição de agendas periódicas de reuniões. Eu não sei se eu estou sendo injusta, mas eu olho as fotos, né? Eu estava vendo, por isso que eu citei o município de Tefé, que eu vi um público mais ampliado aí. É o GTI todo que está aí? Tefé, por favor, responda aí para a Evelyn. E outro município que está nessa organização maior, que é o GTI, responda. Gente, a possibilidade de funcionalidade melhor de todas aquelas ações é esse grupo funcionando. A gente não vai institucionalizar. Tá bom, não institucionaliza, mas é tão bom ele institucionalizado. Eu dei até o modelo do decreto. Agenda periódica. Por que tem que se reunir? Vocês têm que se reunir para vocês debater os problemas. E eu já disse, né? Compartilhamento de poderes e afetos. Essas reuniões, elas são calorosas, elas têm discussões, elas têm que ter renúncias, uma parte renuncia, a outra aceita e vice-versa. Não é só comilança, beijinhos e abraços, não. Cada qual tem que se levar até os seus problemas. A educação diz, olha, a saúde, vocês não estão indo na nossa escola. A saúde diz, olha, a gente precisa da ajuda de vocês. Olha, a nossa escola é indígena, vamos ver a saúde indígena. Saúde indígena que eu acredito que vai ser muito cobrada, vai ter uma secretaria especial de saúde indígena, né?
Então, isso é bom a gente ser cobrada. Estou sempre sendo cobrada por vocês, e chamada de chata, às vezes de enjoada, mas faz parte, tá? Às vezes eu peço até desculpas por alguns excessos, eu evito ter os excessos, mas assim, como a gente tem as cobranças, aí eu tenho que conversar com vocês também. Então, procurem agregar mais esse grupo de trabalho. A gente tem ótimas experiências. E eu posso dizer, Carauari, que eu não sei se estão todos reunidos aí, mas eu que participo do grupo de Carauari de Zap, eu vejo muita interlocução ali, tá? Então, é muito importante. A menina, a Railane, ela pede lista de alunos, as escolas vão recebendo, vão fazendo a devolutiva, ela vai colocando ou o sinal verde, ou a sirenezinha lá vermelha. Então, eu já vi em grupos a coordenadora pela saúde cobrar, aí teve uma certa resistência pelo lado dos professores, mas eu faço um apelo, professores, assim, é importante que vocês tenham essa lista de alunos organizados, tá? Mas eu ainda vou citar esse item aí. Então, conversa, vai amadurecendo, e são situações que vão se tornando comum, vai fazendo parte do dia a dia da conversa de vocês. Estabelecimento de cronograma de educação permanente das equipes de saúde e educação e demais parcerias. A saúde não pode estar na escola o tempo todo. Se pudesse, que era bom, porque tem outras atividades para fazer que não é só o PSE. Então, essa educação permanente, o professor também ele é protagonista. Mais uma vez, a escola não é só para abrir a porta para a saúde entrar e realizar as ações. Eu estou vendo um município que só vive disso. O professor é protagonista, a escola é protagonista, o conselho tutelar é protagonista, ele ajuda. Por isso que, né, nesse momento, seria importante vocês estarem juntos, que nem eu estou vendo a sala de Tefé. Alguém citou outra sala aí, Evelyn, que tá em conjunto, participando. Por isso que é importante. E lá, no fechar dos microfones, que eu acredito que só o que eu estou utilizando está aberto, vocês conversem e vão perguntando as dúvidas lá na hora mesmo. E aquele que sabe um pouquinho de cada coisa vai passando, mesmo no decorrer da apresentação da videoconferência. Então, essa parte da educação permanente, sobre o meio ambiente, sobre gravidez na adolescência, sobre violência, sobre drogas, é importantíssimo. Tá? Voltando aqui, algo que eu lembrei. O Maitá também está com a sala aí organizada. Obrigada, parabéns. Sempre assim nas nossas vídeos, individual só quando não tiver jeito mesmo. A gente não pode tornar esse hábito de assistir individualmente, essa questão de assistir individualmente um hábito, tá? Lembra que eu falei da realidade local? Eu vou e volto. Às apresentações. Analisem aquelas planilhas. Eu pedi para os coordenadores analisarem. Aliás, as informações, gente, elas são públicas, tá? Aquilo que eu coloquei lá no grupo para vocês, eu coloco no grupo dos coordenadores de atenção básica também. E peço para eles conversarem com vocês. Quando a gente teve a Capacita Interior, que foi 16, 17 e 18, agora de novembro, eu apresentei aquela planilha que eu botei para vocês, para eles também. O que eu compartilho com vocês, eu compartilho com os coordenadores de atenção básica, né? Aí, às vezes, eu vi que a questão está muito tensa para a questão de alimentação, nutrição, saúde bucal, que vocês têm a questão da gravidez na adolescência provoca evasão escolar, então vocês têm que procurar equilibrar um pouco as ações aí, e não ficar muito pensa só para um lado. Por isso que eu coloquei a questão da realidade local. É claro que a questão nacional, ela cobra também. O vírus, ele viaja de avião, né? Ele vai de barco, ele vai nas pessoas. A própria questão da larva do Aedes, ela viaja em balsas aí, em pneus, né? Se tiver água parada, então
a realidade local intersetorializada com a realidade nacional. A gente interage com o mundo, né? Então, o que vocês não entenderam, até aqui vocês perguntando para a Evelyn, depois eu vou voltando às apresentações e vou respondendo. Estabelecimento de cronograma de reunião entre equipes de saúde da família e unidade escolar para a construção e monitoramento das ações. Aqui, tivemos muitas reclamações que eram chamados aos diretores de escola e eles não compareciam, tá? Aí, às vezes, quando era cobrada a situação, o gestor dizia, eu não fui chamado, eu não sabia disso. Então, eu acho que a gente já pode amadurecer essa situação, tendo visto a necessidade. A escola é um ponto de informação, de educação, e a escola ficou parada 2 anos, as escolas ficaram paradas por causa de um problema de saúde, por causa de uma questão de um vírus, né? Foram 2 anos de prejuízos que, para serem recuperados, eu já falei isso para vocês, vão ser cerca de 15 anos. É outro fator que vai ser muito trabalhado pelo governo que vai entrar, a questão da educação. Se os meninos, de forma presencial, gente, já não aprendiam muito, vocês imaginam de forma remota. Então, aí eu me lembro bem que foi Interfé e uma gestora de um UBS não estava na hora da apresentação, que lotou lá o UEA. Aí, quando foi lá pelas 17 horas, eu já saindo da secretaria, aí alguém me procurou, Secretaria de Saúde, era gestora, eu sentei 30 minutos com ela, gente. Eu recomendei que ela procurasse a escola, que ela conversasse com o gestor, que ela advogasse sobre o programa, porque nós advogamos o tempo todo na nossa vida, a gente sempre faz a defesa de alguma coisa, se advogar, gente. Que ela propusesse ao gestor da escola a visita dos demais membros da equipe, depois ela mandou enfermeiro, fisioterapeuta, quem estava agregado ao BS dela, ela mandou, aí montaram um plano, tá? Daquela área para atendimento das escolas, aí visitaram as escolas locais. E vice-versa, a gestão da escola pode visitar as UBSs e pedir também, interagir com essas parcerias, para que a gente não ocorra mais. E vocês sabem que não foi só a parada das aulas, né? Tivemos muitas perdas de muitos idosos que eram ali o arrimo de família. As famílias perderam o arrimo. Um dos motivos também da fome ter voltado. Construção e atualização da relação nominal dos estudantes por série escolar com data de nascimento e do cartão nacional SUS. Isso que eu disse que quando uma coordenadora pediu, deu muito problema, os professores disseram, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem tudo, mas todo mundo tem, mestres. Então, eu peço a compreensão de vocês, que a escola tem essas listas, porque às vezes fica mais fácil. E vocês sabem que é difícil pedir documento de menino, porque eu já fui professora, a gente pede, é um tal de não tem, é um tal de perdi a certidão. Por isso que é importante a volta do Bolsa Família com as suas condicionalidades. Por mim, nas condicionalidades do Bolsa Família, se eu puder dar uma sugestão para alguém, se eu conseguir ter esse acesso, eu vou dar como sugestão a participação dos pais nas reuniões escolares, uma estipulação do número de reuniões que os pais teriam que participar. Então, gente, as condicionalidades da Bolsa Família, que é aquela questão dos exames, são várias situações que a família tem a obrigação de ter com o menino, que deixaram de ter, elas vão retornar, e isso vai nos ajudar muito. Então, geralmente, tem muito município que essa questão aí já está bem amadurecida, a questão da escola entregar essas relações, já não tem problema.
A escola já sabe que tem que fazer isso. Na hora da matrícula, comece a condicionar a questão do cartão, a questão da certidão de nascimento. A gente sabe que não pode ser obrigatório. Isso dá problema. Mas as famílias também vão se acostumando a ter o cartão SUS do menino, a ter a certidão de nascimento. Alguns já têm até a carteira de identidade. E se não cobrar, fica mais difícil. Com essa solicitação, e vai tendo amadurecimento até por parte dos familiares, vai se tornando mais fácil. Avaliação bimestral dos resultados alimentados no e-gestor. A gente está conseguindo montar uma lista para vocês, das ações que foram realizadas. Mas não esperem só por nós. Os digitadores, os centros de informática aí dos municípios, eles podem fazer essa missão também. Eles podem tirar esse relatório. Eu tenho a Evelyn, que é meu apoio técnico. Ela está me ajudando muito. Ela faz essa parte. Já pegou a prática, mas quando ela faz isso, ela não faz outra coisa. Ela só trabalha com essa situação. Então, gente, é muito tempo que demanda. Peçam dos coordenadores de vocês. Vocês lembram que eu coloco lá no grupo? Por favor, avaliem junto as equipes. Quando teve a reunião com os coordenadores de atenção básica, e isso eu não mirei nenhum município, e eu pedi de todos, nem citei município sobre isso, por favor, avaliem com as equipes de vocês as ações. Por que não tem ação dessa profissional? Por que não tem isso? Porque tem muito disso. O que está acontecendo? O que está faltando? É importante essa análise para vocês se autoavaliarem, tá? Os Ministérios da Saúde e da Educação escolhem as ações que serão prioritárias. E quantas serão? Já comentei sobre isso, né? Ele escolhe uma ou duas prioritárias, assim, que é obrigatório. Aí vocês complementam com as demais. Zuleide, eu posso trabalhar todas as ações? Olha, tem município que está bem articulado, que conversa com a educação, que conversa com a Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Meio Ambiente. Menina, começa as aulas, o município já está com o pé dentro da escola. Na primeira lista bimestral que se puxa, são várias ações. Aí tem município que agosto, julho, eu estava ligando, gente, vocês não fizeram nada, não tem nada no sistema. O PSE, gente, ele não é para ser trabalhado em forma de mutirão. Mutirão é algo assim excepcional, é algo de urgência, que você não consegue dar conta rotineiramente, aí você faz um mutirão. Se você planeja, você não trabalha em mutirão. Tá, Zuleide, eu vou ter que trabalhar, porque só agora eu entendi o programa. Como eu vi de alguns municípios, não tem condições para mim, a gente vai ter que ir. Mas ano que vem, que é 2023, que nós já estamos discutindo sobre ele agora, eu prometo que a gente vai trabalhar direitinho. Gente, mas tem município que já fala isso para mim há anos e continua na regra do mutirão. Mutirão, eu acho que é falta de planejamento. Conversa. Lembrando mais uma vez, a escola é protagonista, a escola produz ações. Quem digita tudo é a saúde. Até o que é feito pela saúde indígena. Quem digita é a saúde do município. Mas a escola também produz ações. As escolas, elas são protagonistas, tá? Distribuir os cadernos temáticos encaminhados por esta coordenação /MS, que eles enviam para a gente encaminha vocês, né? Juntas parcerias, ele é em PDF, não está se mais produzindo nada de concreto, ao vivo e a cores, as coisas estão vindo muito online. Para nortear, tá, nortear como se trabalhar as ações. Então, trabalhar o PSE, ele não é difícil, assim, a título de informações. Tudo o Ministério ele nos dá apoio. Quando ele não dá, a própria coordenação, ela consegue ampliar esse leque também. Então, nós já distribuímos vários cadernos, né, Evelyn? Mandamos, botamos lá no grupo, estamos mandando em PDF. E assim, gente, eu sempre digo para vocês, por favor,
encaminhe para os profissionais. Se tem alguma coisa sobre hanseníase, encaminha para o profissional. De TB, encaminha profissional. De tabagismo, encaminha profissional. Porque sempre tem, para ter um profissional responsável por áreas técnicas. Falando nisso, outra coisa importante é o município identificar quem acompanha cada programa. E esses programas vão se interrelacionar com o PSE. Na realidade, o PSE, ele fez com que muitos programas se reativassem, gente. Porque tinha um nome lá, mas não tinha nada. Eu digo, olha, chama a profissional do programa e vamos ver o que ela tem planejado para se trabalhar nas escolas. Então, sobre todas essas ações, tem um caderno, não é verdade, Eve? Saúde auditiva, tem um caderno, saúde ocular. Todas essas ações, estão vendo? Tem um caderno temático de como se trabalhar. Aí foi perguntado para mim outro dia, Zuleide, quem trabalha a cultura da paz e direitos humanos? Quem sabe falar sobre eles? Aí a menina citou até um promotor. Eu digo, tá, ele pode fazer uma palestra, ele pode fazer uma capacitação de um grupo, mas ele não vai ter tempo para estar palestrando em escolas. Geralmente, tem uma assistente social, a Secretaria de Assistência Social trabalha muito bem esse tema, tem um professor que se identifica muito com esse tema, então vocês, de acordo com o caderno que vocês lerem e vocês encaminharem para o profissional, olha, tem um caderno sobre saúde ambiental, encaminha para a Secretaria de Meio Ambiente, tá? Alimentação saudável, para as nutricionistas, saúde bucal, para os odontólogos e para os professores também, porque tem a questão da promoção. Então, esses cadernos temáticos a gente manda para vocês, gente. Tem tudinho, saíram mais 2 semana passada, que a Evelyn parece que já encaminhou, né? Eu não tive nem tempo de abrir, nem anexar no meu pendrive, que a gente salva tudinho. Ah, eu não tenho. Manda um e-mail, tá? Não sei se a Evelyn pode botar o e-mail dela, manda um e-mail solicitando. Mas vamos procurar conversar dentro do horário de trabalho, gente. Eu me proponho, eu não me proponho, mas quando vem 23 horas, 0 hora, é PSA altas horas, eu respondo. Mas, às vezes, a pessoa tem lá as situações dela que ela não pode estar atendendo o tempo todo. Tá? Materiais de apoio para adesão. Vocês não vão ficar desinformados sobre a adesão. A gente está cobrando do Ministério. Teve troca de governo. Eu acredito que começa em dezembro. Pode ser que não. Eles dão um passo a passo para adesão. É fácil. Tá? E nesse passo a passo vem explicando tudinho. Zuleide, eu posso trocar a escola? Olha, até o ponto que a gente acompanha, você tira escola se você colocar outra. Porque teve uma época que os municípios colocaram muitas escolas, aí depois queriam fazer uma limpa de escolas, não tinham condições de dar conta, não dá, o sistema não deixa. Na hora da adesão, você também não faz tudo o que quiser, né? Eu vou pegar só escola da área urbana, porque para mim está muito bom. Não, gente. E o humanismo com as escolas mais distantes. Por isso que tem que ter a parceria com quem cobre aquela área lá mais de perto. Cadernos temáticos, esses que eu citei. Até a Semana Saúde na Escola, vem um caderno do que se trabalhar, o que se fazer. Então, ninguém fica às cegas no PSE. Mesmo que o Ministério não mandasse, eu estaria aqui acompanhando vocês, passando essas informações. Aí, materiais que as parcerias, principalmente o GTI deve ler, né? Os cadernos temáticos, o caderno orientador, eu costumo dizer que a nossa Bíblia, ele descreve como você trabalhar o programa todinho, pequenininho, 26 páginas, letras enormes, não tem como ter preguiça de ler, gente. O caderno do gestor foi lançado esse ano, o último tinha sido 2015, a gente vinha cobrando, até, gente, que o caderno do gestor 2022 nasceu em abril, ele está disponível também no aps.saude.gov.br, é um site que eu recomendo que
pessoal mais direto que trabalha o programa, que o PSE tem 3 coordenadores, tá? Tem o coordenador pela CEMED, o coordenador pela SEDUC e o coordenador pela saúde. Tem que ter essa política aí na ponta da língua, o decreto presidencial, que é de 2015, e vídeos educativos que vocês encontram no aps.saude.gov.br, e sempre que eu posso, eu tenho alguns novos que eu forneço para vocês. Aí o meu contato da professora Vera, tá? A apresentação vai ficar disponível também. Ela já está aqui no computador, tanto a minha como a da Josana já estão aqui no computador. O Levi já está autorizado a mandar para vocês. Aí a intersetorialidade. Esse é o símbolo da intersetorialidade do PSE, né? Tecendo caminhos para a intersetorialidade. E, assim, às vezes eu faço apresentações sobre a importância da intersetorialidade, que se você for contar só saúde e escola, é uma imensidão de ganhos sem igual. Porque se você olhar todas essas temáticas, elas são motivos de evasão escolar, gente. E uma das tônicas da educação é se combater a evasão escolar. Ai, saúde ambiental, deixa o menino faz o menino deixar de ir para a escola? Faz sim. Dentro dela está a questão do Aedes aegypti. Agora está mais calmo, mas quando começam as chuvas, volta tudo. E tem municípios, né, que eu costumo dizer que são amigos do Aedes, ou o Aedes é amigo dele, né? A questão da alimentação saudável, a obesidade, se a criança está com baixo peso, ou ela está obesa, ela sofre bullying na escola, crianças que sofrem bullying não querem ir para a escola, a questão da violência faz com que as crianças abandonem a escola, a questão das drogas, a questão da saúde bucal também. Se você for olhar uma a uma essas temáticas e analisar, todas elas provocam evasão escolar ou provocam até determinados conflitos entre os alunos. Então, a intersetorialidade ela é um ponto importantíssimo para a gente trabalhar essa situação, essa nossa união, que às vezes não muito calorosas, até mesmo eu com os nossos coordenadores, a gente nós não temos nossos conflitos, faz parte, questão de ceder, tá? Também, né? Aí eu coloquei essa mensagem aqui para vocês. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. E eu vejo muito isso em alguns municípios que começaram as ações e depois deslancharam. É claro que nem todos é assim. Mas se não der o primeiro passo, gente, fica difícil. Porque se você for olhar o caminho ou a escada, ver como imensidão, você não vai chegar a lugar algum nunca. Nossa, como é difícil. Nossa, essa escada ela é muito inclinada. Dá o primeiro passo, tá? Eu vou ver agora as perguntas. Tem perguntas, Sérgio? Como explicar como funciona o GTI? Acho que já deu uma explicação sobre, né? A Inara perguntou... O GTI, rapidinho. O GTI é o Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal. Ele está muito bem explicado no caderno do gestor do PSE. Eu via tanta dificuldade no GTI, na criação, por parte de vocês, que eu criei o modelo do decreto. Quem pode estar? O que a gente recomenda? Os 3 coordenadores, os 2 secretários, como envolve recursos financeiros, né, que é aquele pequeno incentivo, os 2 secretários, aí alguém da assistência social, alguém do conselho tutelar, a gente está com problemas com relação a essas doenças, muito trabalhadas pela vigilância epidemiológica, alguém da vigilância epidemiológica. Zuleide, precisa ter alguém de todas as temáticas envolvidas? Não, gente, no planejamento, você pode chamar o secretário de esportes. Se o problema é de
Se o problema é com relação ao meio ambiente, né, se vocês perceberem que o município tem uma tônica muito grande, problemática no meio ambiente, coloca o secretário de meio ambiente no GTI, uma representação de alguém de lá. A gente recomenda geralmente 11 membros, não pode ser uma escada para ir para a Lua, mas o carro-chefe, Censa, SEDUC, CEMED, Assistência Social e Conselho Tutelar. Tá? Aí, ele é o grupo que vai... Tudo aquilo que vocês viram aqui, essas situações aqui, são as reuniões do GTI que vão viabilizar. É eles que vão organizar o cronograma de capacitação, o GTI que vai mandar os materiais informativos para vocês. Qual é a próxima, Tainara? A Inara, ela perguntou como aderir ao Crescer Saudável. São 3 perguntas em 1. Como aderir ao Crescer Saudável? Quais são os critérios? E se é por continente populacional? Olha, até ano passado estava aberto para todo mundo que quisesse aderir. Tá? Quando chega a época da adesão, o Ministério avisa. Eu acredito que o programa Crescer Saudável continue, tá? E ele, assim, é muito importante a questão do acompanhamento desses alunos junto ao CISVAM. O Crescer Saudável força você a acompanhar esses alunos, ou com baixo peso, ou com sobrepeso, e força também a inclusão deles no sistema e um acompanhamento. Então, quando tiver ativo, sempre eu coloco lá no grupo dos coordenadores de atenção básica, que está todo o DAB lá, e também nos grupos dos coordenadores do PSE. Acho que eu respondi, né? Mais uma questão sobre adesão, foi o Diogo que perguntou, explicar sobre adesão, o número de escolas versus recursos destinados. Tá, Diogo, essa parte aí, ela é muito demorada e a gente tem como 10 minutos. É assim, vocês vão colocar o número de escola que vocês conseguem dar cobertura, tá? Também não vai colocar uma coisa que vocês não consigam chegar até lá. Só que vocês já têm um histórico de escolas lá no sistema. Aí também o sistema não vai deixar que vocês tirem todas essas escolas. O recurso financeiro, ele estava antes assim. Também não sei se vai mudar. Até 600, de 1 a 500 alunos pactuados, era R$1.000. Aí, a cada acréscimo, eu posso ver esse valor aí, que eu não me lembro mais, vai acrescentando a cada tanto a tanto, não é por um aluno individual, é pela uma faixa de alunos que vão sendo agregados, vai sendo agregado um valor, tá? Como eu já falei para vocês, o Diogo, ele é de Santa Isabel do Rio Negro, eu acho que né, Diogo? Como eu falei para vocês, é um incentivo, porque, assim, os recursos que o PSE recebe, ele não exime os municípios que já têm os recursos da atenção básica, e a própria educação, que já tem os recursos para trabalhar determinadas situações junto aos alunos. É apenas um incentivo. Próximo. E a última pergunta foi da Inara, novamente, né? Se é obrigatório tratar todos os temas que constam na ficha de saúde coletiva, ou pode escolher alguns temas apenas para trabalhar durante o ano? Não, eu acho que eu já expliquei isso, Inara. Eu disse que o Ministério, ele carimba determinadas, o quantitativo, por exemplo, ele diz assim para o município, vocês vão trabalhar 6 ações. Dentro dessas 6 ações, dessas 13 aqui, eles escolhem 1 ou 2. Olha, essas daí vocês são obrigados a trabalhar, as outras vocês escolhem. O município pode escolher trabalhar todas as ações. Eu pactuei lá no sistema, eu pactuei as 2 que o Ministério obrigou, mais 3, mas ele pode trabalhar todas, tá? Vocês vão planejar dentro do que vocês têm fôlego para isso, dentro de onde vai o alcance de vocês. Gente, mais alguma pergunta? A gente já está com 5 minutos, já vou encerrar. Eu quero agradecer a paciência de vocês conosco, tá?
muito obrigada mesmo. Eu espero que a nossa primeira vídeo do ano que vem, que eu acredito que seja em fevereiro, já com vocês com planejamento em mão, já com tudo organizado. Até isso eu fiz no grupo, gente. Eu incentivei vários municípios a publicarem seus planos de ações lá para mostrar para os outros. Então, no PSE, ninguém fica sem informação. Uma das atribuições da coordenação estadual é ela promover a articulação e a comunicação entre os municípios. E a gente promove muito isso. Eu já promovi até debates lá no grupo. Ronaldo? Olá, tá dando para me ouvir? Estou te ouvindo. Só para fazer um fechamento aqui, né? Os D6, com exceção do D6 Parintins ainda que não confirmou a presença, mas os demais D6 todos estão presentes na reunião participando. D6 Parintins está presente, sim. D6 Parintins, né? Então, muito obrigado. Todos os D6 estão presentes. E eu acho assim que as divergências que ocorrem, que acaba, de certo modo, atingindo as equipes, ela se dá principalmente pela dificuldade, o formato, né? Pelo formato de trabalho dos D6, que é diferenciado. As equipes, elas entram praticamente numa correria para promover as ações dentro de todo o território onde estão responsabilizadas pelo atendimento. E nos últimos anos, os D6 vêm sofrendo muito com a redução orçamentária. E isso acaba promovendo a necessidade dos D6 correrem cada vez mais para poder atingir suas metas dentro de um tempo reduzido para promover as ações. Mas nós estamos muito esperançosos que, a partir desse ano, nós consigamos novamente fortalecer os D6 com seus recursos orçamentários e estruturais, né, de logística principalmente, equipamentos e tudo mais, e dessa forma a gente poder planejar e organizar melhor todas as ações, e dentre elas incluído o PSE. Esse estreitamento da institucional, né, dos D6, municípios e Estado, é a nossa meta principal aqui na Coordenação Estadual de Saúde Indígena, e tanto que eu tenho conversado com todas as coordenações da atenção básica aqui na Secretaria para que a gente consiga trabalhar transversalmente, promovendo e fortalecendo as ações. Ok, Ronaldo, obrigada. Obrigada a todos. A Ericarla perguntou sobre se os incentivos estão ligados ao número de ações. Não, está ligado ao número de alunos, tá? Mas você pode ver melhor essa questão do incentivo financeiro, tá? Vocês podem ver mais aprofundados, por isso que eu recomendo as leituras no caderno do gestor e no caderno orientador, tá? Gente, muito obrigada, a gente está com o tempo já corrido, nós já vamos sair para uma outra reunião, agradeço muito a vocês, tá? Até, em videoconferência, até 2000 e... Ronaldo, urgente, que a gente já está... É o Ronaldo? É o Levi que está falando. Oi, Levi. A Benjamin Constant perguntou aqui no IPTV, no programa de GTI, tem número limite para participantes? Não, no modelo que eu dou do decreto, vai até 11, mas como eu digo, a gente não vai fazer uma escada para a Lua, tá, gente? Porque vai passar mais tempo convocando o pessoal para reunião do que realizando reunião. Que ele não seja muito inchado, tá? Então... Até breve, até 2023, em fevereiro, na nossa próxima vídeo, tá? Obrigada. Obrigada pelo convite. Encerramos, então, dona Zuleide?
Sim, encerramos. Tudo bem, então. Ok, obrigado.